Que hora Nesilane, que hora Brasil, que hora mundo? Olá, bem-vindos ao Que Hora Brasil, muitíssimo obrigada se você está voltando ou se essa é a sua primeira vez assistindo ou ouvindo a gente no canal. Eu moro aqui na Nova Zelândia há quase 5 anos e recentemente tive a oportunidade de ir viajar lá para Wellington, que é a capital da Nova Zelândia, fica no centrinho do país, na Ilha Norte. É uma cidade fofa, elegante, super rica culturalmente, um agito só. Ela é famosa por ter bastante vento, mas ela é uma graça. Se você já teve a oportunidade de visitá-la, inclusive, põe nos comentários que eu vou adorar saber, ou se está no seu wishlist, quem sabe, numa próxima visita. E olha, eu também pude, inclusive, entrevistar o embaixador Marcos Arbizo. Ele colocou algumas informações que a comunidade brasileira certamente tem de pergunta, assim como eu tinha, e espero que vocês curtam a entrevista. Mas se você quiser saber um pouquinho mais de como que o embaixador pensa, porque a gente tem que fazer uma entrevista bem corridinha, né? Eu recomendo você assistir a entrevista, a sabatina que ele fez para a TV Senado. Eu vou deixar o linkzinho, vou tentar colocar o link aqui para vocês. E ele mostrou bastante informação de tudo aquilo que ele estudou antes de vir para cá, sobre o país. E quem sabe, né, a gente consegue ter novas propostas, comércios, relações que sejam amistosas e lucrativas, tanto para a Nova Zelândia quanto para o Brasil, tá bom? Muitíssimo obrigada, então espero que você goste da entrevista. E eu não posso deixar de esquecer antes, por favor, curte o nosso vídeo, segue o canal, recomenda para os amigos, né, porque isso ajuda bastante, tá bom? Muito obrigada! Embaixador Marcos Arbizo de Souza Campos, muitíssimo obrigado por nos receber hoje aqui. Obrigado. Eu diria até que, como a gente não tem como ir para o Brasil neste momento, é a forma que eu tenho de vir ao Brasil de alguma forma. Ah, sim, sempre muito bem-vindo aqui. Muitíssimo obrigada. Embaixador, o senhor é nascido em Barcelona, né? Mas eu sou brasileiro nato. Quer dizer, meu pai era brasileiro, trabalhava para o governo, então, portanto, eu sou considerado brasileiro nato. Se não fosse brasileiro nato, eu não poderia nem ser diplomata. Sim. A condição para ser diplomata é ser brasileiro nato, e eu sou brasileiro nato. Sim. E o senhor chegou a morar no Brasil em algum momento? Sim, não. Eu passei grande parte da minha infância e toda a adolescência no Brasil. E fiz universidade no Brasil, enfim, minha vida foi basicamente no Brasil. Inclusive foi na UNB, né? Que o senhor na fez Universidade de Brasília. Eu fiz na Universidade de Brasília. Fiz Relações Internacionais na Universidade de Brasília. O senhor fala quantos idiomas? Olha, de modo geral, os diplomatas, até por conta de exigências do concurso do Rio Branco, têm de falar inglês e francês. Como, enfim, a prova do Rio Branco, na minha época, incluía inglês e francês, além de português, evidentemente. E por questões familiares, eu também falo espanhol. Perfeito. É uma pessoa múltipla. Ainda bem. Embaixador, desses diversos países que o senhor já teve experiência, eu vi que foi em Lisboa, então, portanto, Portugal, Isso, né? Japão, mais algum que eu estou me esquecendo? Não, eu servi, meu primeiro posto foi em Lisboa, meados dos anos 90. De Lisboa eu fui para Tóquio, enfim, voltei para o Brasil em 2002, final de 2002. Depois, em 2007, eu fui para Washington, mas não para a embaixada, mas para a missão do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos em Washington. E fiquei em Washington entre 2007 e 2009, mais ou menos. Voltei a Brasília e os últimos 12 anos eu passei em Brasília. Tem mais algum país nesse bucket list? Eu fiz uma missão provisória em Guiné-Bissau e também fiz, num outro momento, uma missão provisória em Tóquio. Mas, assim, são missões breves, assim, para substituição de pessoal e tem um caráter um pouco, às vezes, até emergencial, como foi o caso, por exemplo, de Bissau nos anos 90. Mas só essas coisas. A minha carreira no exterior, ela é até atípica. Eu fiz poucos postos no exterior e passei muito tempo em Brasília. Então, normalmente, um colega, enfim, os colegas que chegam embaixador com 30 anos de carreira, normalmente têm mais tempo exterior, mais experiência exterior do que eu tenho. Aqui na Nova Zelândia, o senhor chegou em novembro, né? Cheguei em meados de novembro, exatamente. E empossou já? E eu, enfim, apresentei credenciais em dezembro. Então, assim, eu estou operativo, digamos assim, desde dezembro aqui já. Temos uma embaixatriz? Não, eu sou divorciado.
O senhor está, pelo menos, gostando da Nova Zelândia, do que viu até sim, agora? Sim, não, eu já conhecia a Nova Zelândia, eu já tinha estado aqui 2 vezes como turista. Quando eu estava em Tóquio, eu vim à Nova Zelândia em 2001, e em 2017 eu também voltei como turista, sem imaginar que um dia eu viria a servir aqui. Então eu já conhecia o país, já admirava as belezas desse país. E, enfim, a notícia de que eu seria indicado para cá me deixou muito feliz. Então, assim, eu adoro o país enfim, tive excelentes experiências como turista, e agora eu estou tendo uma excelente experiência como profissional, enfim, e também familiar, porque minha filha me acompanha, e minha filha também está muito feliz aqui, muito bem integrada na escola. Então, assim, está sendo uma experiência muito positiva para mim. Ela é em ensino superior? Não, ela faz high school. High school. Tem 16 anos. Ai, que legal. Ai, que bom então que... Ela também deve ser multilingüe, né? Não, ela fala, não, basicamente português e inglês. Ela não fala espanhol nem francês, não. Gostaria de confirmar com o senhor que a gente sabe que vai mudar, né, o nosso RG, por exemplo. A embaixada vai poder emitir esse documento? Não, neste momento não há previsão para esse tipo de trabalho por parte da embaixada. O decreto que trata desse assunto foi publicado, enfim, em março deste ano, e, em princípio, caberá às secretarias de segurança pública de cada estado e do Distrito Federal disponibilizar essa nova carteira. Entendi. Então, não há, neste momento, não há previsão para isso. Ok. E as secretarias de segurança pública, elas, segundo o decreto, elas terão até março de 2023 para começar a emitir esse documento. Assim como recentemente a gente teve uma mudança, né, que o título de eleitor antes era, pelo menos o primeiro passo, manuseado pela embaixada, e agora é o TSE que faz tudo direto, é isso? Exatamente. A regularização da inscrição eleitoral, bem como a transferência de título de eleitor, elas agora podem ser feitas diretamente pelo site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e portanto, quer dizer, a atuação da embaixada não se faz necessária mais. Quer dizer, na verdade, é uma simplificação com esse novo recurso tecnológico disponibilizado pelo TSE. Então, a atualização, a transferência, por exemplo, do título vai ser sempre pelo site? Pelo site. Quer dizer, pelo menos de momento, a nossa área consular saiu dessa tramitação burocrática. O que é uma boa notícia, né? Porque você simplifica e o cidadão pode, de casa, resolver qualquer pendência com a justiça eleitoral. Sim, porque inclusive era um tormento para a gente. Só para transferir o título tinha-se que vir. Imagino. Então, acho que com isso o TSE facilitou a vida do cidadão brasileiro. Né? Que bom. E, embaixador, falando em eleição, a pergunta que não quer calar e toda a comunidade me fez, a gente vai ter pontos consulares, consulado itinerante este ano? O itinerante não tem, não para eleição. Nós teremos consulados itinerantes, quer dizer, formulamos um pedido a Brasília, ao Ministério em Brasília, para realizar consulados itinerantes. Ainda não temos a resposta, mas a nossa ideia é que o nosso planejamento da embaixada é no sentido de, sim, fazermos consulados itinerantes. Nós estamos aguardando ainda uma aprovação do Itamaraty, porque esses consulados itinerantes, eles demandam recursos extras, fora do nosso orçamento. Então, daí não ser uma decisão minha só. Então, a gente apresentou a Brasília o pedido e estamos aguardando uma resposta. Mas eu acho que teremos, sim. Mais ou menos em que época que a gente teria essa resposta? Não, olha, eu acho que a resposta não deve demorar. Mas, assim, eu acho que entre agosto e setembro a gente deve realizar os itinerantes. Então, o itinerante não vai ser para a eleição? Não. De momento, a informação que nós temos é que, enfim, até pelo reduzido número de eleitores que nós temos no país, a gente vai ter uma estação de votação aqui em Wellington apenas. Não nós teremos em Auckland, porque esses recursos são disponibilizados pelo TSE. E então, enfim, a informação que nós temos é que nós seremos contemplados apenas com recursos para abrir uma unidade de votação em Wellington. Entendi. Então, em outubro, galera, estou eu aqui de novo para votar. Exatamente. Quem quiser votar terá de vir a Wellington. Em princípio, essa é
a orientação que a gente recebeu. E, gente, só para lembrar também, né, que, para quem deixou de última hora, né, aquela história, o prazo já passou, né, então estamos no interstício eleitoral, não dá mais para transferir, então não adianta ficar ligando aqui para a embaixada, mandando e-mail, porque não vai dar mais para você votar na eleição deste ano, vai ficar para a próxima, então daqui a 4 anos, tá bom, galera? Sempre ligado no prazo, inclusive eu tinha postado avisando, né, várias vezes. E, embaixador, recentemente a embaixada divulgou uma vaga, acho que de cozinheiro. Essa vaga já foi preenchida? Sim, a vaga de cozinheiro, sim. Nesse momento a gente tem 3 editais, acho que 2 já publicados e 1 a ser publicado, para uma vaga de auxiliar administrativo aqui na chancelaria, uma vaga para motorista, também para trabalhar aqui na chancelaria, e uma vaga de uma pessoa de apoio para residência. Entendi. A gente sempre acha muito interessante o fato de que as vagas são só para quem já tem visto de residente, né? Exatamente. Há um decreto específico de meados dos anos 90, então não é novidade. Desde meados dos anos 90, a contratação de pessoal local ela é regida pela legislação trabalhista do país. Então, evidentemente, para uma pessoa ser contratada aqui, ela tem que estar em situação regular, com um visto que permita essa pessoa trabalhar. E os contratos que os locais assinam são contratos que atendem a exigências da legislação trabalhista local, no caso, da legislação trabalhista da Nova Zelândia. Apesar de que uma pessoa com visto de trabalho, ela pode trabalhar. Eu entendo que sim, se ela tiver autorização para trabalhar aqui, enfim. Embaixador, a gente estava falando também de cargos e, enfim, temos o tal do cônsul honorário, né? Exatamente. É uma pessoa que tem nomeada aqui na Nova Zelândia, não é mesmo? Exatamente. Nós temos a Ana Cristina Turnbull, enfim, talvez seja melhor explicar um pouco o que é o cônsul honorário. O cônsul honorário não é um servidor de carreira, não é um diplomata, não é do Serviço Exterior Brasileiro. Normalmente, a designação do cônsul ela é feita a partir, digamos assim, da relevância de uma determinada pessoa numa determinada comunidade, uma pessoa com vínculos com o Brasil, e então ela é nomeada, mas, enfim, não recebe salário, não se torna funcionária pública, enfim, é uma atribuição voluntária, né, do cidadão. E no caso, em Auckland, nós temos a Ana Cristina Turnbull, e o cônsul honorário ele ajuda muito a embaixada em contatos com a comunidade, repassa informações sobre pedidos apresentados pela comunidade naquela cidade e também presta uma ajuda muito grande em visitas que ela faz a brasileiros que estão em situação de necessidade ou que estejam presos. Quer dizer, a Ana Cristina, uma das atribuições dela, que ela faz muito bem, é visitar brasileiros, enfim, em prisão, que estão presos, né? E, enfim, ela realmente presta um grande apoio ao Itamaraty. Isso, enfim, e o cônsul honorário se explica também porque o Itamaraty não tem condições de ter consulados, né, montados em todas as cidades. Então, essa é uma solução encontrada, quer dizer, não é nossa, é uma solução que, enfim, a comunidade internacional usa de modo geral, mas para, digamos assim, aumentar a capilaridade, né, da atuação consular do país em regiões onde não é possível ter uma unidade oficial, né, consular, uma repartição consular oficial. Pelo fato de ser uma posição voluntária, não haveria a possibilidade de ter mais pessoas nomeadas? Por exemplo, não temos ninguém na Ilha Sul, né? A comunidade da Ilha Sul é grande, principalmente em Queenstown. Eles perguntam bastante assim, poxa, a gente faz bastante evento, a gente gostaria que a embaixada pudesse prestigiar a gente mais vezes, mas eu entendo também que vocês têm que deslocar recursos para poder viajar e tudo mais. A embaixada não poderia nomear outra pessoa? Não, a nomeação, na verdade, ela é feita em Brasília, não sou eu. E a criação de um consulado honorário, embora seja uma unidade, digamos assim, sem ônus, né, para o Ministério, a criação do consulado honorário e a designação de um cônsul honorário são atribuições da chancelaria brasileira, não são minhas. Mas é evidente que se eu receber demandas nessa direção, eu nunca, até o momento, não tinha conhecimento dessas demandas,
Mas eu posso sim sugerir a Brasília a criação de um novo consulado honorário. Isso eu posso fazer. Ah, Auckland se explica, né, porque a maior parte da comunidade brasileira está em Auckland. Né? sim. Então, digamos assim, Auckland é uma cidade quase que natural, né, para a criação de um consulado honorário. Mas em havendo demandas, eu posso sim sugerir a Brasília a criação de um novo consulado honorário. Sim, inclusive, mesmo em Auckland, né, como a demanda é grande, a gente sabe disso, não independentemente da questão da crise, da pandemia, etc., mas a gente tem mais eventos da comunidade, né? E, infelizmente, por exemplo, a nossa atual cônsul honorária não é uma pessoa que está em muitos eventos, né? Por exemplo, a gente tem festa junina, do Brasileirinho, etc., e eu nunca vi lá. Então, de repente, ter uma outra pessoa que poderia não, também... Normalmente a gente só tem um cônsul honorário por cidade. O que eu posso, enfim, lhe dizer em relação a Ana Cristina é que o contato dela com a nossa área consular é permanente e ela tem, enfim, se desincumbido dessas atribuições inerentes ao cônsul honorário, que é sempre, claro, sempre em coordenação com o setor consular aqui. Então, eles estão sempre em contato. Então, assim, o que eu posso dizer é que, em relação aos serviços consulares propriamente ditos, nós temos tido uma excelente relação com a cônsul honorária. Que ótimo. E, embaixador, falando em eventos, a comunidade pergunta bastante, né, também, o que mais a embaixada vai trazer? Eu entendo, de novo, que há restrições de verbas e tudo mais, mas que eventos a embaixada vai promover? Eu sei que nós tivemos, por exemplo, recentemente uma de gamers, né, ou de criadores de games, também tivemos uma outra de empresários, acredito, brasileiros e neozelandeses, a maioria online, né? Assim, nós estamos, o nosso trabalho, quer dizer, a atividade diplomática, ela é, como se diz no nosso jargão, ela é multifacetada. Quer dizer, né, a gente está aqui para informar Brasília sobre a situação do país, sobre assuntos de interesse do Brasil. Nós estamos aqui para representar o Brasil também em eventos oficiais. Estamos aqui para promover a cultura, promover a promoção comercial, a área de promoção comercial. Então, quer dizer, a nossa atuação, nós temos a área consular, né, que é o balcão do Brasil aqui. Quer dizer, então, a nossa atividade ela é múltipla. Então, por exemplo, você falou da iniciativa com gamers. A iniciativa com gamers, ela é uma iniciativa da área de promoção comercial, porque a gente está tentando fazer uma ponte entre a indústria de games no Brasil com a indústria da Nova Zelândia. E então esse exercício foi uma tentativa nossa de atuar como, digamos assim, um intermediário, botar em contato essas duas comunidades para ver se daí eles começam a conversar entre si e se a gente descobre aí possibilidades de parcerias. Então, se nós fizemos isso, vamos continuar trabalhando nessa área. Também a gente quer fazer um exercício semelhante também em relação à agritech, as startups na área agrícola. Mas todas essas atividades são da área de promoção comercial. Na área cultural, a gente tem um projeto de fazer uma mostra de fotos da arquitetura em Brasília. A nossa ideia é, no 7 de setembro, aqui na comemoração do 7 de setembro, já mostrar essas fotografias aqui e depois a nossa área de promoção cultural, a nossa área cultural, vamos tentar então enviar essas fotos para outras cidades para a gente fazer eventos enfim, com essas fotos, né, umas exposições com essas fotos. Então, de momento, no radar, além que nós temos também programada a celebração do 7 de setembro aqui no Wellington. Então, isso é o que está no nosso radar. Nós estamos saindo de um período muito difícil, né, de isolamento. Então, agora, aqui as engrenagens estão começando a se mover. Então, de momento, é o que nós temos. Mas, por exemplo, na área cultural nós temos muitas ideias, mas a gente, enfim, não vou nem te adiantar, porque eu preciso, primeiro, nós mandamos, inclusive, algumas já para Brasília, mas a gente precisa de uma reação e, assim que a gente tiver o ok deles, a gente oficializa. Entendi. Eu vi também, inclusive, que a embaixada promoveu uma exposição de arte indígena, acredito que em uma das universidades. Na verdade, agora eu participarei hoje da abertura de uma exposição promovida pela Universidade de Massey em North Palmerston. Quer dizer, então, nós, enfim,
A iniciativa é deles, mas eu vou participar da cerimônia de lançamento hoje, agora à tarde, em North Palmerston. Então, assim, é importante a gente também, enfim, eu mencionar isso, que a embaixada não pode fazer tudo. Então, assim, para a gente é muito importante também a gente ter parcerias, enfim, né? E a Universidade de Massey é uma delas, para promover eventos como essa exposição de fotografia sobre os índios. Não, a arquitetura é nossa, é uma iniciativa nossa que nós temos aqui, que vamos fazer, né? Vamos tentar vender, digamos, essa exposição para outras áreas, né? Outras cidades. Mas essa, por exemplo, em North Palmerston, é uma iniciativa da Universidade de Massey sobre cultura dos índios Carajás no Brasil. Então, quer dizer, para a gente é muito importante, então, ter essas parcerias para, enfim, para que essas instituições nos ajudem a divulgar a diversidade cultural do Brasil, né, as belezas do Brasil, o turismo no Brasil. Então, são parcerias muito importantes para a gente. Uhum. E uma outra parceria que eu vi que tem sido feita com muito sucesso é com o Brasileirinho, né? Exatamente. A Olimpíada de Português. Exatamente. Neste próximo final de semana, nós vamos ter já uma primeira etapa das Olimpíadas da Língua Portuguesa com cidadãos pequenos, jovens cidadãos brasileiros e, enfim, estamos assim apostando que vai ser um grande sucesso. Pois é, uma pena que eu não pude inscrever os meus filhos, porque eles têm outra atividade exatamente no mesmo dia 5. Mas a gente estava lá na preparativa. Mas a ideia é a gente replicar essa iniciativa em outros anos, né, no futuro. Então, talvez eles tenham a oportunidade de fazer isso numa outra ocasião. Amém. Assim espero. E, embaixador, estando aqui na Nova Zelândia, acredito que a eleição, independentemente de quem entre, o senhor continua no seu cargo, né? Olha, normalmente no Itamaraty, as lotações de embaixadores no exterior, elas são entre 2 e 5 anos. Esse é o prazo habitual. Mas a prerrogativa de designação de chefes de missão é do presidente da República. Então, em havendo mudança, aliás, enfim, não precisa de haver mudança de governo para eu ser removido daqui e ser indicado para uma outra área. Mas normalmente digamos assim, esse hiato de tempo é de 2 a 5 anos. Eu estou aqui há 6 meses, então eu assim não antevejo uma mudança a curtíssimo prazo. Mas ela pode se dar a qualquer momento por determinação do presidente da República. O Itamaraty, como você sabe, é uma instituição de Estado, né? Os diplomatas trabalham, enfim, para qualquer governo, né? Como qualquer outro servidor público federal de carreira de Estado, né? Juízes, Polícia Federal, né? Então, quer dizer, então a gente, digamos assim, essas carreiras de Estado, elas têm um sentido assim de permanência, né, no Estado brasileiro. Então, assim, quer dizer, a embaixada é um espaço para o cidadão brasileiro, é um espaço apolítico, apartidário e aberto, enfim, à cidadania. Então, quer dizer, mas para responder a sua pergunta, eu acho que, enfim, a curtíssimo prazo eu não vejo mudanças, mas, como eu te disse, a qualquer momento isso pode acontecer. Uhum. Então, o que o senhor teria de planos e projetos para a sua vida pessoal? Não, para a minha vida pessoal, enfim, eu nem consigo separar a minha vida profissional da minha vida pessoal, porque quando a gente vem, né, quando a gente vai para um posto, a gente está vindo para cá por conta da vida profissional. Eu não vim para cá para realizar projetos pessoais. Então, assim, é difícil separar uma coisa da outra. Mas, assim, em termos pessoais, quer dizer, eu espero, não sei por quanto tempo, como eu disse, o meu futuro, enfim, o meu e de qualquer outro embaixador, ele é sempre incerto em relação a timings, né? Mas eu espero poder, em termos pessoais, proporcionar à minha filha uma oportunidade de vivência num país estrangeiro, né, de frequentar uma escola com língua inglesa, né? Minha filha sempre estudou em escolas em português, quer dizer, não tinha essa vivência. Então, no plano pessoal, essa é a minha principal, digamos assim, a minha principal preocupação é essa. Pessoalmente, enfim, eu já conheci o país, então, assim, eu não tenho, assim, claro que poder rever os belos destinos turísticos daqui é sempre um privilégio,
Mas, enfim, essa coisa eu já não tinha, porque eu já tinha visitado, né? Já não tenho mais, porque eu já tinha visitado o país. Então, enfim, enfim, na verdade, minha vida como embaixador, eu tenho muita atividade de representação fora aqui. Então, assim, eu trabalho aqui no expediente, mas à noite, muitas vezes, eu tenho eventos fora da embaixada, de representação. Como eu te disse, uma das minhas atribuições aqui é representar o Brasil. Então, só para te dar um exemplo, anteontem eu participei da celebração dos 60 anos da comemoração da independência de Samoa, por exemplo. Então, assim, a minha vida pessoal é muito impactada também por esses eventos de representação. E, portanto, enfim, por isso que eu te digo, é muito difícil para um chefe de posto separar essas coisas, porque eu tenho muitas funções fora do horário de expediente. Mas o senhor consegue ter algum hobby? Sim, não, eu gosto de fazer trilhas, eu nado, faço natação há muitos anos, estou nadando aqui também. E sempre que a gente pode, eu e minha filha, a gente procura fazer alguma viagem, alguma coisa aqui por perto. Ah, que ótimo. Mas enfim, esse é o componente, assim, mais pessoal, assim, aqui meu é realmente fazer atividades físicas, trilhas e coisas do gênero. Então tá no país certo. Estou no país certo, com certeza. Quando o tempo deixa, né? Quando não está chovendo. Não, mas o povo aqui sai de bota, feliz. Ninguém tem medo de chuva aqui, né? Nem de vento. Não. E, embaixador, minha última pergunta para o senhor. Por favor. Gostaria que o senhor escolhesse uma música brasileira e dedicasse para alguém. Bom, eu gosto muito do Legião. Como eu te disse, eu cresci em Brasília há muito tempo, eu adoro Legião Urbana. Eu gosto de tantas músicas do Legião, mas eu gosto de Índios. Índios? Ok. Do Legião Urbana, eu dedicaria a minha filha. Ok. Que está aqui. O nome dela, desculpa? Stella. Stella, um grande abraço. Então, não te conheci pessoalmente, mas quem sabe um dia, né? Obrigado, muito obrigado. Que a Carla, então, muitíssimo obrigada, embaixador. Nada, eu estou às ordens. Sempre às ordens aqui. Então, gente, essa foi a entrevista com o embaixador Marcos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês também tiverem algum tema, alguma sugestão, algum projeto de vida que vocês querem compartilhar, entre em contato com a gente, Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e a gringa, onde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil Bossa Antiga. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço, que a carra e cá que te a nós.